Olá, alunos! Nesta última videoaula da semana 4, veremos outro exemplo de aplicação do pensamento computacional na resolução de problemas logísticos utilizando a função solver. Para isso, abordaremos um problema envolvendo não apenas o transporte, mas também atividade de transbordo e decisões sobre localização logística. Vejamos um segundo desafio logístico proposto. A empresa Cruz de Malta Sociedade Anônima possui uma fábrica em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, e estuda alternativas mais viáveis para a abertura de centros de distribuição, visando atender os recentes aumentos de demanda e, ao mesmo tempo, melhorar o nível de serviço aos seus clientes. A empresa não sabe quantos centros de distribuição abrir e quais locais se mostram mais viáveis para sua implementação. Sabe-se que toda a produção é destinada a 6 grandes atacadistas, situados nas seguintes cidades: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre e Curitiba. E após estudos preliminares, a empresa avalia a possibilidade de centros de distribuição nessas localidades. Para isso, você ficou encarregado de analisar os dados e apresentar a proposta de localização com o menor custo possível à direção. Bom, antes de resolver o problema, vamos analisá-lo seguindo as etapas do pensamento computacional. Na etapa de decomposição, podemos decompor melhor o problema registrando os dados sobre custos unitários de fretes para cada uma das 6 cidades analisadas. Além disso, podemos identificar quais os clientes com a maior demanda, qual seria a capacidade de movimentação de mercadoria em cada um dos possíveis candidatos a centro de distribuição que estão sendo analisados, assim como os custos fixos para a abertura de cada um desses centros de distribuição nas 6 cidades analisadas. Na etapa de abstração, podemos concentrar apenas nas informações mais relevantes, como analisar o volume de vendas, para identificar quais clientes têm maior demanda, calcular uma estimativa de custo unitário de frete entre a fábrica situada em Pouso Alegre, com as alternativas de centro de distribuição e do centro de distribuição para cada um dos 6 atacadistas. E, por fim, devemos fazer um levantamento sobre os possíveis custos para a instalação de cada CD em cada região, além de analisar o volume de venda e a capacidade de armazenamento de cada um desses candidatos à abertura de centro de distribuição. Já na etapa de reconhecimento de padrões, podemos identificar os locais com maior concentração de clientes, os locais com maior concentração de demanda, identificar padrões nas distâncias entre os clientes com maior demanda e os CDs a serem instalados, além de identificar padrões no volume de vendas e na capacidade de armazenamento de cada possível CD a ser instalado. Por fim, na etapa de algoritmo, podemos implementar algum algoritmo de otimização que permite encontrar as localizações mais eficientes entre os pontos de origem e os pontos de destino, desde a fábrica situada em Pouso Alegre, passando por cada um dos centros de distribuição a serem instalados até chegar aos atacadistas. Para isso, utilizaremos novamente o solver do Excel. Para ilustrar melhor essa rede logística, temos aqui a ilustração de uma fábrica situada no sul de Minas Gerais e 6 possíveis locais a serem instalados centros de distribuição para facilitar essa entrega de mercadoria. Então, uma possível alternativa de instalação aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, uma outra alternativa de instalar em Curitiba, no Paraná, uma terceira alternativa de instalar na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, uma quarta alternativa de instalar na cidade do Rio de Janeiro, também no estado do Rio de Janeiro, uma quinta alternativa de instalar o centro de distribuição aqui em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, e uma outra alternativa de instalar o centro de distribuição em Salvador, no estado da Bahia. Então essas são as 6 alternativas que a empresa possui, mas ela não sabe quantos centros de distribuição são necessários e qual alternativa apresenta o menor custo possível em termos de transporte e localização. Vamos, portanto, para a planilha do Excel. Bom, após as etapas de decomposição, abstração e reconhecimento de padrões, nós podemos ilustrar melhor o problema por meio das seguintes informações numéricas. Então, temos aqui nessa primeira tabela, que eu já deixei previamente configurada, o custo estimado de frete da fábrica situada em Pouso Alegre para cada candidato a centro de distribuição. Então, quanto maior a distância, maior o custo de frete. O mesmo foi feito para o cálculo de frete de cada um dos centros de distribuição a serem instalados para cada um dos 6 clientes atendidos pela empresa.
Por exemplo, caso a empresa abra um centro de distribuição na cidade de São Paulo, ao lado do seu cliente atacadista, o custo estimado de frete seria de praticamente zero. Já um centro de distribuição instalado no Rio de Janeiro para atender o cliente de São Paulo teria um custo unitário aqui de cada mercadoria de R$ 3,01 e assim por diante. Então, o custo aqui do centro de distribuição para atender o cliente em São Paulo, Salvador, Porto Alegre e Curitiba. Isso não apenas para o cliente em São Paulo, mas também as relações de custo para cada um dos demais atacadistas. Nesta segunda planilha, já deixei configurado também outras informações a serem levadas em consideração. Então, por exemplo, após estimativas prévias, foi definido que o candidato a centro de distribuição na cidade de São Paulo teria uma capacidade de 250 mil unidades de movimentação por mês. E o cliente situado em São Paulo teria uma demanda de 90 mil unidades mês. Além disso, temos também o custo fixo mensal para a abertura desse centro de distribuição. No caso de São Paulo, seria de R$ 1.125.000. Então, temos aqui as informações sobre capacidade, demanda do cliente na cidade e o custo fixo mensal para ser instalado o CD para cada uma das opções: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre e Curitiba. Bom, com essas informações em mãos, já podemos estruturar melhor o problema para que possamos utilizar o solver na identificação de onde instalar esse CD e qual opção se mostra a mais viável em termos de custo. Bom, o próximo passo é definir a função objetivo, que nesse caso será de minimizar os custos da empresa. Então, a melhor alternativa será aquela que, após a abertura do centro de distribuição, indicar o menor custo total. E o que seria o custo total? O custo total nada mais é do que a quantidade a ser enviada para cada um dos clientes, partindo de cada um dos centros de distribuição a serem instalados. Então, nós podemos utilizar aqui uma primeira fórmula de somar produto, multiplicando todos esses valores de custo unitário de frete, desde o cliente 1 até o cliente 6, com sua respectiva quantidade, desde o cliente 1 até o cliente 6. Além desse custo de frete do CD até o cliente, temos também um outro custo envolvido na instalação do centro de distribuição. Então, nós podemos aqui utilizar um somar produto novamente, desta coluna sobre a possibilidade de instalar ou não o CD, e uma vez instalado, qual seria o custo fixo mensal desse CD. Então, utilizaremos para isso o número binário 0 e 1, onde o solver vai indicar com 0 o local onde não devemos instalar o centro de distribuição, e 1 o local que devemos instalar o centro de distribuição. Ao fazer o somar produto, nós estamos multiplicando a coluna de instalar 0 e 1 vezes o custo fixo mensal. Por fim, além desse custo de frete do centro de distribuição até o cliente, do custo de instalação de cada um dos centros de distribuição, temos que levar em consideração também o custo de frete da fábrica situada em Pouso Alegre, que vai ter um custo unitário aqui para cada um dos centros de distribuição candidatos, a serem instalados, vezes a quantidade a ser enviada para cada um desses centros de distribuição. Então, uma vez que o solver indica qual CD deve ser instalado, o próprio Excel vai fazer o somatório aqui para identificar a quantidade a ser enviada para cada CD. De acordo com a quantidade a ser enviada para cada CD, nós multiplicamos aqui pela função somar produto e também incluímos isso no custo total. Então, resumindo, pessoal, uma vez que esse exercício é um pouco mais complexo quando comparado ao exemplo anterior, nós temos aqui o somatório de 3 fórmulas de somar produto. O somar produto do frete da fábrica até o CD a ser instalado, o custo de frete do CD a ser instalado até os 6 clientes atacadistas e, por fim, o custo de instalação desse centro de distribuição, onde o 0 vai indicar que não deve ser instalado e o 1 indicará que esse CD deve sim ser instalado. A alternativa que apresentar o menor custo total, levando em consideração essas 3 informações, será a melhor alternativa para esse problema. Bom, aqui também temos outras configurações. O que está destacado em amarelo serão os campos a serem preenchidos pelo solver. Então, o solver que vai indicar, mediante a melhor alternativa, onde instalar o centro de distribuição com 0 e 1 e qual a quantidade que esse centro de distribuição deve enviar para cada um dos 6 atacadistas. Então, tudo que está amarelo aqui, o solver vai preencher.
O total a ser enviado pela fábrica, eu também já deixei configurado aqui na planilha, nada mais é do que o somatório. Então, por exemplo, se o CD em São Paulo for instalado, eu vou somar, então, tudo que vai ser enviado para o cliente em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre e Curitiba, e vou multiplicar por esse custo de frete da fábrica de Pouso Alegre até o CD de São Paulo. Então, já deixei configurado isso para o CD de São Paulo, para o CD do Rio de Janeiro, para o CD de Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre e Curitiba. Então, já deixei configurado aqui o somatório para a saída de mercadoria de cada CD. E, por fim, em relação às restrições, também já deixei previamente configurado. Temos aqui algumas restrições sobre demandas de clientes e algumas restrições sobre a capacidade do centro de distribuição. Então, por exemplo, o cliente 1, já deixei aqui configurado, vai ser o somatório de B26 a G26, ou seja, tudo que o cliente em São Paulo receberá de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre ou Curitiba, a quantidade deve ser maior ou igual a 90 mil, uma vez que 90 mil é a demanda desse cliente em São Paulo. Fiz a mesma coisa aqui para o Rio de Janeiro, que é o somatório de tudo que ele vai receber. Esse somatório precisa ser maior ou igual a 78 mil, uma vez que a demanda do Rio é 78 mil, e os demais clientes também seguem o mesmo parâmetro. Então, Belo Horizonte tem que ser maior ou igual a 82 mil, Salvador maior ou igual a 72 mil, Porto Alegre maior ou igual a 58 mil e Curitiba maior ou igual a 48 mil, que é a demanda desses clientes atacadistas. Por fim, temos as restrições de capacidade. A quantidade a ser enviada pelo CD de São Paulo nada mais é do que o somatório que vai sair daqui de São Paulo para cada um dos 6 atacadistas. E esse somatório precisa ser menor ou igual à capacidade desse CD, está vinculado aqui a B13, então está aqui ó, a capacidade, no caso de São Paulo, é 250, vezes o E13. O que é o E13? É a possibilidade de instalar ou não. Então, esse valor precisa ser menor ou igual a 250 mil se esse CD for instalado. Por isso, vezes o E13. O mesmo procedimento segue para os demais casos. Então, o somatório de tudo que vai sair aqui do CD do Rio precisa ser menor ou igual, que é a capacidade máxima dele, da capacidade de 200 mil, vezes, nesse caso aqui, o E14, que é a possibilidade de instalar ou não. Então, se houver uma indicação pela instalação desse CD, o número aqui será 1. Então, 200 vezes 1, 200 mil será a capacidade máxima desse CD informado aqui nas restrições. Então, fiz esse procedimento também para cada um dos centros de distribuição candidatos a serem instalados. Tá? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre e Curitiba. Bom, uma vez definidas as restrições, as tomadas de decisão aqui destacadas em amarelo e a função objetivo, precisamos apenas acionar agora a função solver e preencher cada um dos valores a serem informados. Então vamos aqui em dados, solver, função objetivo, vamos clicar aqui nessa setinha e vamos marcar a célula correspondente à função objetivo, ok. É uma função de minimização de custo, então vamos deixar marcado aqui a função de minimização. Tomada de decisões, então a gente vai alterar as seguintes células. Vamos clicar aqui na setinha, vamos selecionar todos esses valores aqui da coluna referente à instalação ou não do centro de distribuição. Vamos dar um ponto e vírgula. E vamos selecionar todos esses valores aqui sobre a quantidade a ser enviada de cada CD para cada um dos clientes. Então essas são as células a serem tomadas as decisões de quantidade e instalação. Por fim, devemos adicionar aqui as restrições. Então, as restrições, podemos pegar aqui as restrições dos clientes e as restrições dos centros de distribuição. Como aqui dos clientes temos a mesma desigualdade com a igualdade, então podemos pegar aqui todas de uma única vez. Vamos selecionar aqui o símbolo de maior ou igual. E aqui na restrição, vamos selecionar todas as células correspondentes. Ok, então adicionamos. Na segunda restrição, vamos fazer o mesmo procedimento agora para os CDs. Então vamos clicar aqui na setinha, vamos selecionar aqui tudo que está à esquerda da desigualdade junto com a igualdade. Ó, já está selecionado aqui o sinal de menor ou igual, ok, e a restrição, tudo que está à direita desse sinal. Por fim, além de adicionar restrições de cliente
e restrição dos CDs, não podemos esquecer, nesse exemplo em específico, de adicionar aqui uma terceira restrição, que é a restrição sobre a instalação ou não do centro de distribuição. Então, para isso, a gente vai clicar aqui na setinha, selecionar todos esses valores aqui da coluna de instalar, e vamos pedir para o solver utilizar aqui nessas células apenas números binários, ou 0 ou 1. O 0 indica que não deve ser instalado e o 1 indica que deve ser instalado aquele CD. Então, essa também é uma outra restrição para esse problema de localização. Ok, então já lançamos aqui a função objetivo, as tomadas de decisão, as restrições de clientes, restrições de centro de distribuição e a restrição sobre a instalação ou não de cada um dos CDs candidatos. Vamos utilizar o método simplex, só clicar agora em resolver e aguardar a resposta do solver. Então apareceu a mensagem que o solver encontrou uma solução e todas as restrições e condições foram satisfeitas. O solver nos indica que devem ser instalados os CDs em São Paulo e o CD em Belo Horizonte, não instalando em Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre e Curitiba. Essa é a alternativa que apresenta o menor custo possível mediante as informações e restrições desse problema em questão. Então, instalando aqui em São Paulo e Belo Horizonte, vai sair aqui do CD de São Paulo 250 mil unidades. Então, ou seja, a fábrica de Pouso Alegre vai enviar para o CD de São Paulo 250 mil unidades, que é a capacidade máxima aqui do CD de São Paulo. E São Paulo vai enviar 90 mil para o cliente situado em São Paulo, 54 mil para o cliente situado no Rio, 58 mil para o cliente situado em Porto Alegre e 48 mil para o cliente em Curitiba. Já o CD de Belo Horizonte receberá 178 mil da fábrica de Pouso Alegre, dentro da sua capacidade máxima, que nesse caso aqui foi de 180 mil, e ele vai enviar 24 mil para o cliente no Rio, 82 mil para o cliente em Belo Horizonte e 72 mil para o cliente em Salvador, atendendo assim todos os atacadistas mencionados no enunciado do exercício. Só para a gente conferir aqui, em termos de restrição, o cliente de São Paulo vai receber 90 mil, que é justamente a demanda que ele tinha informado, Rio de Janeiro 78 mil, que é justamente a demanda, Belo Horizonte 82 mil, que é justamente sua demanda, Salvador 72 mil, que é justamente sua demanda, Porto Alegre 58 mil, que é justamente sua demanda, e Curitiba 48 mil, que também é justamente a sua demanda. Em termos de restrições de capacidade do CD, São Paulo vai enviar 250 mil, que é a capacidade máxima desse centro de distribuição, então ele vai estar operando ali com a sua capacidade máxima. O CD de Belo Horizonte movimentaria 178 mil unidades, um pouco abaixo de sua capacidade máxima, que é de 180 mil unidades. Então, atendendo, portanto, essa restrição aqui de capacidade. Então, notem que esse exemplo, apesar de ser um pouco mais complexo em relação ao exemplo anterior de transporte, ele nos traz uma ideia do quão importante é utilizar os pilares do pensamento computacional e quão importante é utilizar essa função do solver para resolver problemas de transbordo, em se tratando de CD, e problemas de localização. Com isso, pessoal, nós encerramos então essa última videoaula da semana 4. Espero que vocês tenham compreendido. Para quem tenha ficado com dúvida sobre o exemplo anterior e esse exemplo, eu sugiro que vocês assistam novamente as videoaulas da semana e tentem fazer esse exercício, para quem tem o Excel instalado, para vocês praticarem ainda mais a utilização tanto do pensamento computacional como principalmente da função solver. Então, um forte abraço a todos e até a próxima semana.